queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui continuando a leitura do livro Beneficência Social. Já passamos da metade do livro, estamos no capítulo 26. Hoje o tema ajudar e animar as viúvas. Conosco está o nosso querido missionário Reginaldo do CAMAP. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Deus venha abençoar esta programação de hoje e que tudo venha ocorrer conforme a sua santa vontade. Amém? Muito bem, queridos irmãos, nós vamos hoje falar sobre esse tema, ajudar e animar as viúvas. Lá em Jó, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia fala que a nossa vida é tão curta e cheia de dificuldade nessa terra, e uma das coisas melhores que nós podemos fazer é o bem. A Bíblia ela fala especificamente das viúvas, né? No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia fala: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então, a nossa vida é desta forma. Se nós estamos vivendo nesse mundo, devemos viver com eficiência, né? com gratidão, e dessa forma ajudando aqueles que estão necessitando do nosso lado, especificamente as viúvas. No tempo de Israel, a viuvez era um tema muito abordado na Bíblia, devido quando alguém, principalmente para as mulheres, né, quando se tornava viúva, fazer com que a sua condição social mudasse drasticamente em virtude do contexto social da época. Então era muito difícil, era muita dificuldade. Hoje o cenário é quase o mesmo. Então, quantas pessoas perdem seu ente querido e dessa forma tem muitas dificuldades. Então a igreja, como o corpo de Cristo, como o instrumento de Deus neste mundo, pode sim, por sua vez, estar aliviando os fardos destas mulheres, né? Que estão muitas das vezes lutando sozinhas e sofrendo muito em muitos desafios. A Bíblia ela nos fala de várias viúvas na Bíblia, então esse cenário tem uma ampla, né? É muito amplo na Bíblia, falando sobre viúvas. Conhecido história muito bonita como a de Noemi, né? Que se tornou viúva, mas foi amparada ali por sua nora e Deus, e através disso ela foi uma viúva muito feliz, né? Temos também a viúva que alimentou Elias, que a Bíblia fala, muito pobre também. A viúva de Naim, que se encontrou ali com Cristo cheio de compaixão e amor como sempre. Ele auxiliou aquela viúva, trouxe alívio, trouxe alegria, trouxe o sorriso. E assim nós que estamos nesse mundo podemos então trazer alívio e para essas famílias, né? Para essas pessoas. Também a Bíblia narra de Ana, a que viu Jesus, né? Criancinha, aquela viúva que dedicou o resto da vida dela para servir a Deus e viver no templo diariamente. E também Jesus, ele relata, ele fala a seu discípulo a respeito de uma viúva pobre que doou 2 moedas, né? Então ele falou que ela doou a oferta máxima. Então é desta forma. E hoje, queridos irmãos, nós vamos analisar alguns pontos neste livro Beneficência Social, no capítulo 26, que é muito importante para a nossa vida. Se nós atentarmos para os conselhos de Deus, aí está o segredo da felicidade. Quando estendemos a mão a outras pessoas, somos abençoados. E Deus exatamente coloca meios nas nossas mãos para que venhamos ser bênçãos, instrumentos seus, para aliviar essas pessoas. A irmã Alexandra leu um texto, é a primeira linha deste capítulo, que ele fala assim: em todos aquelas cuja necessidade demanda o nosso interesse,
As viúvas e os órfãos têm os mais fortes direito à nossa terna simpatia e compaixão, né? Então é isso. Deus, ele prioriza, né? Isso, coloca isso na nossa vida para que possa ser realmente prioridade. Então, se alguém tem de todas as necessidades, que são muitas, as viúvas e os órfãos, eles têm prioridade, né? Eles têm direito à nossa compaixão, à nossa simpatia. E devemos deixar Jesus trabalhar no nosso coração para que esse dom do céu venha desenvolver na nossa vida. Porque a igreja, ela deve cuidar com carinho das mulheres cujos maridos morreram, se elas não tiverem ninguém mais para ajudá-la. Quantas viúvas hoje existem no nosso meio que precisa de uma visita, que às vezes não custa nada para nós, às vezes meia hora do nosso tempo muda a vida daquelas pessoas, né? Às vezes uma ajuda mesmo com dinheiro, né? Umas palavras, coisas que para nós às vezes não faz diferença, mas na vida dessas pessoas faz uma grande diferença. Precisamos pensar nisso e colocar em prática, tirar o nosso tempo, nossos recursos, para assim estar visitando essas viúvas que às vezes não tem ninguém para ajudá-lo. A Bíblia ainda fala no versículo 5 de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 5, que a igreja deve cuidar das viúvas pobres e sozinhas no mundo, se elas estiverem confiando em Deus, à espera do seu auxílio e dedicando muito tempo à oração. Então, queridos irmãos, é bem claro. Ainda Tiago fala que a religião pura e imaculada para com Deus e o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, né? Então, aqui está bem claro o dever da igreja, e exatamente para fazer parte dessa religião pura, o primeiro ponto é isso aí. Então, que o nosso coração ele venha assim encher de simpatia, de amor para com todos, principalmente para essa classe que tanto necessita do nosso auxílio. Quantas pessoas perdem os seus entes queridos e ficam às vezes sem direção, e é neste momento que eles precisam do nosso auxílio. Recentemente alguém perdeu um ente querido aqui, e a igreja deu todo o apoio mesmo. O testemunho daquela senhora foi o seguinte: olha, e a gratidão dela era muito, porque a igreja parou, né? E foi em auxílio a ela. Irmãos, não podemos medir, não temos noção de um pequeno ato, a influência de um pequeno ato na vida dessas pessoas que podemos fazer. Então, Deus, ele nos indica exatamente isso. Nesse livro ele fala que Deus, ele não vai de forma nenhuma prover, diz assim, e de modo o Senhor proverá em favor desses desamparados, né? Então ele não vai realizar milagres enviando o maná do céu. Diz também que não lhe envia couvos para alimentá-lo, mas o que é que ele faz? Mas ele realiza um milagre no coração humano. No seu coração, no meu coração, se estivermos dispostos a se abrir, Deus realiza um milagre. Para quê? Para que possamos auxiliar, né? Deus coloca os meios nas nossas mãos, recursos, para que venhamos colocar à disposição dele em auxílio dessas pessoas, dessa classe. E diz aqui que a bênção do Senhor repousará sobre todos os que eles ministram com o coração bem disposto. Então, se queremos uma mudança na vida, vamos abrir o nosso coração, vamos entregar a nossa vida a Deus a cada dia, e dessa forma Deus irá guiar os nossos passos. Às vezes pedimos tantas coisas, mudança de vida e muitas outras coisas para Deus, mas esse simples passo aqui já dá uma direção incrível na nossa vida. E é isso que Deus quer, mudar o nosso coração.
Devemos ser semelhantes a Cristo a cada momento, a cada passo, a cada ato, a cada pensamento. E é isso que Deus quer. Quando nós realmente pendemos para esse lado, Deus ele transforma o nosso coração, ele muda o nosso coração. E ele faz um milagre no coração humano, né? Falando de outra parte aqui do livro, Ciência do Bom Viver, 203, está no livro, no capítulo 26, fala daquelas viúvas, irmãos, que perdem, às vezes, muito cedo seu esposo e ficam com filhos, né, pequenos. E o que acontece? Elas trabalham muito, né, incansavelmente, às vezes dia e noite, para suprir as necessidades básicas. Então, fala que elas não têm tempo, né? E pouco tempo ela tem para educar e instruir. Pouca oportunidade de os rodear de influência que lhe aclareiam a vida. Ela necessita de ânimo, simpatia e auxílio positivo. É nesse momento que devemos ficar atento. E irmão Watt fala que diz aqui, Deus nos pede que, na medida do possível, supramos com essas crianças a falta do pai. Eu conheço algumas pessoas que se deram muito bem na vida, estão muito bem hoje, falo no sentido espiritual, devido a alguém, um irmão da igreja, que auxiliou neste momento tão complicado da vida. Então, quando nós trazemos essas crianças para casa, aconselhamos aqui, dizem, em vez de ficar distante, né, queixando-se de seus defeitos e dos inconvenientes que possam causar, auxiliai-os por todos os modos possíveis. Buscai ajudar a mãe gasta de cuidado, aliviar-lhe a carga. Então é isso que nós devemos fazer. Devemos estar de olho nas crianças, nesses jovens, nesses adolescentes, e estar instruindo eles, porque a mãe vê isso, mas ela não tem tempo para suprir a necessidade de casa. Então, nós podemos ser um grande auxílio para essas mães. E eu hoje, como já falei, conheço algumas mães que são muito agradecidas em algum período da sua vida, devido exatamente ao interesse da igreja, né? E às vezes, quando a igreja não ajuda, tem outras pessoas que ajudam de modo positivo, né? Pessoas que não são nem da igreja, Deus move o coração e essas pessoas auxiliam, pegam a carga, né? Para ajudar a mãe. Então, Deus ele espera da sua igreja isso hoje, irmãos. E uma das coisas muito importantes da nossa vida hoje é que sejamos um instrumento de Deus para que Deus venha guiar os nossos passos. Deus tem suprido os meios para a manutenção desses necessitados. Ele nos roga que sejamos condutos de sua bênção. Ouvi um rico fazendeiro descrever a situação de uma pobre viúva dentre eles. Ele lamentava a sua difícil situação nestes termos: não sei como ela irá se arrumar este inverno. Está numa situação muito apertada agora. Então, uma pessoa, um fazendeiro, falando de uma viúva que não sabia como ela ia viver naquele inverno que estava se aproximando. Então, às vezes, podemos estar falando assim com nossos atos, né? Às vezes podemos dizer, olha, vai em paz, né? Alguém chega pedindo auxílio, olha, vai em paz, Deus te abençoe. E às vezes temos os recursos, às vezes temos para aliviar as cargas, né? Não podemos viver para fazer outros felizes, diz o rico, né? Nosso negócio é ter cuidado de nós mesmos. Então, que esses pensamentos venham, que Deus venha tirar da nossa vida e que possamos, queridos irmãos, ser um verdadeiro instrumento de Deus neste mundo, porque é desta forma que agrada a Deus. E é dessa forma também que a nossa vida é mudada, que o nosso coração é mudado, o nosso caráter é mudado. Quando a igreja ama uns aos outros incondicionalmente, então é resultado do Espírito Santo na nossa vida.
é um resultado que realmente estamos andando com Jesus, né? Não os colocou Ele antes em vossas mãos a fim de ajudá-lo e abençoá-lo por vosso intermédio? Então, não fez Ele de vós seus instrumentos nesta boa obra para provar-vos e dar-vos o privilégio de acumular um tesouro no céu? Irmãos, pelo amor de Cristo, enchei vossa vida de boas obras. Tudo o que tendes pertence a Deus. Sede cuidadosos para que não acumuleis egoisticamente as bênçãos que Ele vos entregou para as viúvas e os órfãos. Então, os recursos que chegam até nós, parte deste recurso são exatamente para isso, né? Para a beneficência social. E Deus ele fica muito feliz quando entendemos esse assunto, que tudo é de Deus e deve ser usado com sabedoria, parte para ajudar, auxiliar, aliviar as cargas, né? Aliviar essa classe. Que dirão esses membros da igreja quando confrontado no dia de Deus com os pobres, dignos, os aflitos, as viúvas e os órfãos, que têm conhecido dolorosa carência para as mínimas necessidades da vida, ao passo que foram gastos por esses professos seguidores de Cristo para vestuário supérfluo e desnecessário ornamento expressamente proibido pela palavra de Deus, recurso suficiente para suprir todas as suas necessidades. Irmãos, às vezes, o que acontece? O que é que está acontecendo no mundo hoje? Hoje, vamos só dar uma olhada aqui para um específico assunto na questão dos animais, né? Hoje o cachorro, no caso, ele é muito mais bem cuidado do que o ser humano. Então, eu conheço pessoas que têm o plano de saúde do seu animal, né? Esse animal dorme no ar-condicionado, ele tem de tudo, do bem e do melhor, tem tempo para passear com esse animal, ou seja, são gastos meio mundo de dinheiro com animais. Eu conheço alguém que deu R$4.000 num filhotinho, e não é isso, tem muitas raças que são muito caras, e o amor por esses animais, eles são muitos gastos. Tem clínicas hoje que, por exemplo, alguém procurou uma clínica recentemente e foi R$600 para aplicar apenas uma injeção. Enquanto isso, as pessoas estão sofrendo, né? E no mundo, às vezes na mesma rua. Então, o papel da igreja hoje é fazer a diferença no mundo. E é exatamente isso. Nós, como seguidores de Cristo, um dia vamos enfrentar o juízo. E exatamente vamos ser confrontados. Os pobres, os aflitos, as viúvas, os órfãos, que estavam ao nosso lado. Vimos as suas necessidades, suas carências, mas escolhemos outros caminhos. Muitos escolhem outros caminhos, suprir as suas próprias necessidades. Então Deus ele fica triste com isso e ele espera que venhamos mudar de ideia, né? Com cada donativo e oferta deve existir um apropriado objetivo da parte do doador, que não seja de sustentar algum preguiçoso, ou ser visto dos homens, ou ainda conquistar um bom nome, mas glorificar a Deus pela promoção de sua causa. Irmãos, até para doar, precisamos da direção de Deus. Então, precisamos do Espírito de Deus, para que não venhamos fazer as coisas contrariamente, né? Então, tudo deve ser para glorificar a Deus.
Alguns fazem grandes doações à causa de Deus, ao passo que seu irmão pobre pode estar sofrendo perto deles, sem que eles façam alguma coisa para aliviá-lo. Então, devemos ficar atento a esses detalhes. Pode salvar uma vida. Podemos ser uma bênção para uma pessoa, e é isso que agrada a Deus. Visitar as viúvas e os órfãos, conforme a ordenação do apóstolo, é demonstrar simpatia cristã, santificada para com eles em sua aflição. Devem preservar de maneira sagrada os seus interesses. Trabalhar por eles, enfrentar o incômodo para fazer-lhe um favor. Não se tornarão egoístas, mas terão um coração disposto a fazer bem aos outros e a ser uma bênção para a humanidade. Pois isso é cristianismo. Andarão prudentemente e revelarão o caráter de Cristo. Cristo identifica os seus interesses em toda a aflição do seu povo. Deus vingará os que tratarem a viúva e o órfão com opressão, ou que de qualquer maneira os lesarem, Então, deve ser prioridade. Devemos demonstrar simpatia. Às vezes tem incômodos, Muito incômodo, mas devemos trabalhar e enfrentar isso. E dessa forma, as bênçãos elas irão chegar na nossa vida, no nosso coração. E isso é cristianismo, Deus está vigiando, Deus está olhando e suprindo a necessidade de cada um. Mas Deus vingará também aqueles que negligenciarem, que oprimirem, que lesarem, que tenham os recursos, mas não ajudam, A último tópico aqui para nós encerrar, diz aqui: toda pobre e provada alma necessita de luz, necessita de palavras de simpatia, ternura e esperança. Toda viúva necessita o conforto de palavras de esperança e encorajamento que outros puderem conceder. Há uma grande obra a ser feita em nosso mundo, e ao nós aproximarmos do fim da história da Terra, ela em nada diminui. Mas quando o perfeito amor de Deus existe no coração, coisas maravilhosas se realizarão. Cristo estará no coração do crente com uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, o conselho da palavra de Deus é que tenhamos um coração agradecido, que tenhamos um coração disposto, a ser luz, a ser um auxílio para esta classe, para todos os que estão perto de nós. Que Deus, ele, na sua infinita misericórdia, ele venha transformar o nosso coração e nos ajudar para que possamos ver, e não só ver, ver e ajudar as pessoas que estão em necessidade do nosso lado, Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Amém.